Olá, irmãos, boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Peço que, aproveitando que você está de pé, que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, o capítulo 15. Nós vamos ler do 20 ao 28. Marcos 15, do 20 ao 28. A gente vai pegar a parte... Vamos ler o 20 inteiro, vai. Vamos lá. Depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe com roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram, e repartiram entre si suas roupas, tirando sortes sobre elas, para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Acima deles estava a acusação por escrito: o rei dos judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e contado foi com os transgressores. Amém? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus e Pai. A ti rendemos graça e te louvamos pela tua santa palavra. Que ela venha penetrar nos nossos corações como sementes plantadas em terras férteis, Senhor, enquanto nós a ouvimos. Que o teu Santo Espírito venha aplicar essa palavra no nosso coração, para que sejamos transformados à semelhança de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Então, meus irmãos, nós continuamos hoje a exposição do Evangelho segundo Marcos, caminhando para mais uma etapa importante da narrativa da redenção de Cristo. Nós vimos na última exposição o julgamento de Pilatos, né, como ele foi julgado, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais a respeito de alguns fatos importantes. Nós continuamos então nessa caminhada. E para quem tem acompanhado, essas últimas 15 horas de Jesus foram de grande sofrimento. O sofrimento que começou na agonia do Getsemane, na noite de quinta-feira, na noite anterior, a traição de Judas, a deserção dos discípulos, a tortura e a zombaria no julgamento de Sinédrio, a negação de Pedro, o julgamento de Pilatos no Gabatá. O Gabatá é aquela varanda, aquele pavimento de pedra onde Jesus foi exposto à multidão, onde eles gritavam: crucifica-o. Crucifica-o. A condenação de morte, o veredito de morte, o abuso dos guardas romanos, o desprezo, a violência, a zombaria da multidão que estava lá e que o rejeitava. Era um cenário de extrema humilhação, de extremo desprezo que levaram Jesus até a crucificação. Lembre-se que aquele momento era a festa da Páscoa. E Jerusalém estava cheia. Então, era muita gente acompanhando e sabendo do que estava acontecendo. E falando da crucificação em si, a crucificação era o pior aparato de terror de Roma naquela época. Assim como, por exemplo, em alguns países onde há condenação à morte, pena de morte por cadeira elétrica, por exemplo, né? Para Roma, o pior aparato de terror, a punição mais horrenda, mais cruel que existia, era a crucificação. Era a punição reservada para assassinos, para escravos e criminosos, homens e mulheres inclusive. A morte por crucificação, ela tinha em si 2 grandes objetivos. A primeira, punir o criminoso com intensa dor e sofrimento. E em segundo, impressionar o público que assistia. Quintiliano, que é um professor romano daquela época, vai dizer assim: sempre que nós crucificamos, os romanos, sempre que nós crucificamos a culpa, as estradas mais povoadas são escolhidas,
onde as pessoas podem ver esse medo e serem tocadas por ele. O medo da crucificação. Os romanos queriam com isso deixar bem claro para o povo o que acontece com aqueles que desobedecem o Império Romano. O que acontece com os rebeldes, criminosos, ladrões e assassinos que vão contra o Império Romano. Sabendo disso, lá no capítulo 13, quando a gente viu a grande tribulação, você lembra? Nós falamos da destruição do templo. Então, só para a gente ter uma ideia, em 70 depois de Cristo, quando houve a invasão de Jerusalém e a destruição do templo, todos nós sabemos, cerca de 500 judeus eram crucificados por dia, ao redor das muralhas de Jerusalém, a ponto de faltar madeira e lugar. Esse é um exemplo só. E para aumentar a vergonha e o efeito do espetáculo da crucificação, os homens geralmente eram crucificados nus. Eram crucificados ainda em diferentes maneiras, em diferentes posições. Pedro, por exemplo, foi crucificado, seria crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Em 1968, eles acharam uma escavação, uma pessoa crucificada com as pernas pregadas assim na cruz, do lado, não em cima, do lado da cruz. E, dependendo da severidade do açoitamento, antes da crucificação, algumas vítimas ainda sobreviviam vários e vários dias pendurados. Era uma forma de morte dolorosa e extremamente humilhante. Tanto que o apóstolo Paulo, entendendo disso, vai nos dizer depois que nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. E lá no versículo 20b, então, que nós lemos, começando a nossa exposição, ele fala: então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Marcos, ele não nos traz tantos detalhes com relação à crueldade da crucificação. Assim como nós tivemos com o pastor Renato, que pregou Mateus, com muitos e muitos detalhes. Marcos escreveu o evangelho que ouviu de Pedro para os irmãos crentes cristãos que se reuniam em Roma por volta de 60 depois de Cristo. E para esses irmãos de Roma, era normal, eles já conheciam a crucificação. Marcos não precisava explicar tanto assim. Então, o que Marcos faz? Ele chama atenção para a vergonha e para a zombaria pelas quais o nosso Senhor passou. Depois de ter sido açoitado e maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação. Mas a cruz, meus irmãos, ela não foi surpresa e também não foi um acidente. Jesus sempre soube que a sua morte estava preparada e planejada por Deus Pai. O Antigo Testamento vai dizer várias vezes que Jesus teria as mãos e os pés perfurados, como o Salmo 22, Zacarias 12. Jesus alertou várias vezes também que seria crucificado, como em Mateus 26, 2. Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Pedro vai dizer depois, lá em Atos 2, 23, que ele, Jesus, foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E sobre os detalhes da crucificação, J.C. Ryle vai dizer assim: eles foram todos planejados, aconselhados e determinados por toda a eternidade. A cruz foi prevista em todas as provisões da eterna Trindade para a salvação de pecadores. Nos propósitos de Deus, a cruz foi estabelecida desde o início. Não houve uma palpitação de dor, nenhuma preciosa gota de sangue vertida por Jesus que não tenha sido pré-estabelecida há muito tempo. A infinita sabedoria, que é o Senhor, que é Deus, estabeleceu que a libertação deveria ocorrer pela cruz. A infinita sabedoria trouxe Jesus à cruz no tempo devido, ou na plenitude dos tempos. Ele foi crucificado pelo plano e pela previsão de Deus. E toda essa dor, todo esse sofrimento, por causa do meu e do teu pecado. Na exposição de hoje nós vamos ver 2 pontos importantes.
o caminho de Jesus para a crucificação e a crucificação propriamente dita. O primeiro ponto que nós vamos ver é o caminho da crucificação, começando com os passos de Jesus. Depois desses açoites todos, depois do castigo, nosso Senhor estava exausto, esgotado de suas forças. Seu corpo estava deslacerado, esfolado, cheio de sangue, por todo o castigo que ele havia sofrido. Jesus foi forçado a carregar o patíbulo, que é a viga horizontal da cruz. Ele não carregou a cruz inteira, carregou a viga nas costas. Até o lugar da crucificação. Do palácio onde Jesus foi julgado até o Calvário não era muito longe, cerca de 300, 400, 500 metros. Mas os soldados romanos fizeram questão de escolher o caminho mais longo para percorrer as ruas mais movimentadas com Jesus. Eles carregaram o nosso Salvador como um troféu. Seguiam açoitando e demonstrando o seu poder, enquanto a multidão escarnecia e zombava. Fora com ele! Fora com ele! E por causa da fraqueza, pela perda de sangue, pelo castigo que ele tinha sofrido, Jesus não conseguiu carregar a sua cruz, o patíbulo, por muito tempo, e ele caiu sobre ela. Alguns teólogos falam, como Spurgeon, desmaiou sobre a bendita cruz. Então os guardas romanos obrigaram um homem que estava por ali por perto, chamado Simão, o Cirineu, para ajudar Jesus. Curioso é que o outro Simão, o Pedrão, discípulo de Jesus, disse assim: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Esse Simão, o Cirineu, ele era da cidade de Cirene, e ele veio para Jerusalém para comemorar a Páscoa com a sua família. Ele estava ali vendo o episódio do caminho de Jesus para ser crucificado, e os romanos cataram ele, né? Vem cá e ajuda esse homem a carregar a sua cruz. E Marcos faz questão de escrever o nome de Simão, pai de Alexandre e Rufo. Por quê? Porque Marcos escreveu, como nós falamos, o evangelho para os irmãos de Roma, cristãos que moravam em Roma em 60 depois de Cristo. E ele cita o nome de Rufo porque eram membros conhecidos daquela igreja de Roma. Em Romanos 16, 13, Paulo vai dizer assim: cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. É como se Marcos dissesse assim: foi Simão, o pai de Rufo, aqueles que vocês conhecem, para quem ele escreveu a carta. Isso nos indica que Simão carregou a cruz de Cristo e depois foi alcançado pelo Cristo da cruz. Depois de ajudar Jesus, Simão negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus e toda a sua família. Enquanto Jesus e o Cirineu carregavam a cruz, muitos seguidores de Jesus caminhavam em volta, acompanhando mais de longe, com muito choro, pranto e lamentos. E nós chegamos até o local da crucificação. Eu não sei se você gosta de detalhes, mas eu sou apaixonado por detalhes. Era de costume, tanto dos romanos quanto dos judeus, executar as vítimas fora da cidade. Eles faziam isso porque os condenados eram considerados impuros, malditos, e não eram dignos de morrer dentro da cidade. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que em latim significa Calvário, também conhecido como lugar de caveira. E alguns teólogos dizem que é o aspecto que tinha um monte parecido com uma caveira, e outros falam que é pela quantidade de ossos e crânios jogados naquele lugar, porque era um matadouro, era um lugar de execução de criminosos. Então nós vemos que o sofrimento de Jesus, que começou no Getsêmani, lugar de aflição, passou pelo Gabatá, lugar de humilhação e condenação, agora chega ao Gólgota, lugar de morte. O Gólgota, ele ficava na principal entrada, na principal via de acesso a Jerusalém, para que a vergonha e o terror fossem expostos publicamente. E foi nesse lugar de desprezo, de rejeição, de maldição, que o nosso Senhor foi crucificado. Jesus, o Cordeiro perfeito,
foi crucificado como um bode expiatório. Lembram que o bode levava os pecados para fora da cidade? Jesus foi levado para fora e foi crucificado como aquele que levou os pecados do seu povo. E quando chegaram no local, a palavra diz no versículo 23 que ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Ecoando o que se fala no Salmo 69, 21. Deram-me fel para comer e quando senti sede me deram vinagre para beber. Esse fel, essa mirra misturada, era um tipo de analgésico que eles davam para diminuir a dor das vítimas da crucificação. Algo que servia para entorpecer, para facilitar, para tirar um pouco de dor. Mas Jesus recusou a beber. Ele rejeitou aquilo que poderia diminuir os seus sofrimentos. Ele preferiu sofrer todas as dores da nossa injustiça, plenamente consciente, para que a sua salvação, aquela que ele nos oferece, seja plenamente suficiente. Jesus, o servo, ele rejeitou o analgésico, aquilo que poderia aliviar a sua dor, e continuou bebendo o cálice da ira de Deus vertida sobre ele pelos nossos pecados. E aí eu nos pergunto nessa noite, qual tem sido o meu e o teu analgésico? Para não sofrermos por amor a Cristo, para não nos dedicarmos à obra, para não nos buscarmos ao Senhor, para não sermos cristãos 24 horas por dia. Qual tem sido o analgésico das nossas vidas? O conforto do nosso lar, talvez, nosso trabalho, a nossa segurança, as nossas posses. Quantas vezes nós queremos só ficar tranquilos, sem ser incomodados, assim como alguém que está anestesiado, e esquecemos de negar a nós mesmos, e esquecemos que nós temos uma cruz para carregar. Então nós chegamos no momento mais crucial da obra da redenção, a crucificação. Lá no 24 ele vai falar assim, então o crucificaram. Era por volta das 9 horas da manhã. Arrancaram suas roupas, jogaram ele no chão, estenderam seus braços no patíbulo, na viga, e o pregaram com cravos de ferro. Depois ergueram a viga até o poste que já estava preparado para receber essa viga, bem preso no chão, e suspenderam o corpo de Jesus. O Cordeiro de Deus foi crucificado, suspenso na cruz. Agora, ele só esperava pela sua morte. E veja que não houve nenhuma canção de louvor. Era um silêncio como esse aqui. Não houve nenhum clamor. Não houve nenhuma exaltação. A agonia de Jesus agora chega ao seu grau mais elevado. Deus Filho, aquele que se fez carne, desceu até o último grau de humilhação, a morte de cruz. Naquela época, meus irmãos, diziam que morrer crucificado era o mesmo que morrer 1000 mortes. O condenado era açoitado, insultado e cuspido pelo povo. Deviam carregar sua cruz debaixo do escárnio da multidão até o lugar de ser pendurado. Os crucificados passavam dias na cruz, morrendo lentamente. Uma morte sangrenta, cãibras, tonturas terríveis, sede, fome, falta de sono, febre, fora a vergonha da nudez, horas de tormento, veias laceradas, tendões esmagados, o peso do corpo comprimindo os pulmões, asfixia, causava uma agonia, uma angústia incessante. Um homem crucificado também era considerado maldito, como está escrito lá em Deuteronômio 21, 23. E Cristo, nosso Senhor, se fez maldito no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos benditos diante de Deus. Tudo isso, Cristo sofreu pela punição dos nossos pecados, do meu e do seu pecado. E como perfeito substituto, ele nos substituiu e foi pregado na cruz no nosso lugar. E aí eu nos pergunto, e eu te peço a refletir nessa noite, meus irmãos, que tamanha graça, que tamanha
misericórdia de Deus. Porque essa punição dolorosa, vergonhosa, era a punição que nos era devida. Era a punição que era devida pelos nossos pecados, pela maldade dos nossos corações que estavam sobre os ombros do nosso Senhor nesse dia. E enquanto isso tudo acontecia, a zombaria continuava. E nós vemos a dureza, a frieza dos corações dos soldados. Os soldados então jogaram dados. Quando fala tirar sorte, é jogar alguma coisa para ganhar um do outro. Fazer uma aposta, um par ou ímpar. Nesse caso aqui eram dados. Jogaram dados para repartir entre si as vestes de Jesus, cumprindo e ecoando o que está escrito no Salmo 22:18. Por ganância, mesmo depois de tanta crueldade, ainda disputaram as vestes do nosso Senhor. Eles deixaram Jesus nu, somente coberto com um pano em volta da cintura. E aí nós vemos que a cruz foi um lugar de grandes contrastes. Enquanto o Filho de Deus estava sendo pegado na cruz, os soldados se divertiam, zombando dele. Enquanto o Cordeiro de Deus estava tirando o pecado do mundo, os soldados estavam jogando dados. Enquanto Jesus ardia em dores, cumprindo a vontade do Pai, nós vemos a frieza do coração dos soldados que só pensavam no que ganhariam com a morte de Jesus. Mas Jesus foi despido para que nós fôssemos vestidos de perfeita justiça que Ele preparou para nós. Jesus foi despido para que nós pudéssemos nos apresentar com novas vestes diante de Deus. Mesmo diante de tanta afronta, tanta zombaria, Ele ainda disse, conforme está escrito lá em Lucas, Ele complementa: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo diante da dor insuportável, do sofrimento, da zombaria, o Senhor Jesus ainda manifesta compaixão e misericórdia pelos pecadores. E aí vemos também o motivo da crucificação. Era de costume que o motivo da crucificação fosse pregado na cruz daquele que estava sendo executado. E então Pilatos mandou colocar uma placa sobre a cabeça de Jesus que dizia: o Rei dos Judeus. E essa placa ela estava escrita em aramaico, latim e grego, para que toda a população que passasse entendesse o que estava escrito naquela placa. Mas Pilatos não fez essa placa para honrar Jesus. Provavelmente para zombar de Jesus. Pilatos odiava os judeus e tinha acabado de ceder à vontade deles, crucificando Jesus contra a sua vontade. Você lembra? Ele falou: eu lavo minhas mãos, vocês o dizem, não vejo motivo para crucificar esse homem. Ele tinha acabado de ceder, ele tinha acabado de torcer o braço, de perder a queda de braço para os judeus. Ao mesmo tempo, mesmo lavando as mãos, mesmo não vendo motivos, ele aproveitou o ensejo para provocar os judeus. Como se ele dissesse: tá aí, ó, o Rei dos Judeus. Aquele que vocês trouxeram e pediram para crucificar. O seu rei, o Rei dos Judeus. Mal sabiam eles que, na verdade, era a verdadeira proclamação. Aquilo que eles escreveram por raiva, Deus usou para a sua glória. Verdadeiramente era o Rei dos Judeus. Mal sabia Pilatos que Jesus se tratava do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aí eu pergunto para você, nessa noite, se você precisasse agora escrever uma placa com o que representa Jesus na tua vida, quem Ele é para você, o que você escreveria? O que você escreveria? Mas nós vimos que Jesus não foi crucificado sozinho. Ele foi crucificado entre criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. O curioso é que lá em Marcos 10:47, Tiago e João queriam sentar um à sua direita e outro à sua esquerda no céu. Lembram? Senhor, permita-nos sentar, estarmos contigo, um à tua direita, outro à tua esquerda, na glória. Onde é que eles estavam agora, Tiago e João? Esses homens eram considerados o lixo da sociedade. Por isso mereciam
a pior morte de todas as mortes. E foi com essa escória da sociedade que Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado ao lado de criminosos, como se ele fosse um bandido. Isso também é um ato de zombaria. É como se eles dissessem: este é o seu rei, ó judeus. Um rei que não é melhor do que qualquer bandido, que merece ser crucificado entre dois deles. Jesus foi colocado no meio dos ladrões, no meio dos criminosos. E o meio era reservado para o pior dos piores. Eu não sei se você percebeu, mas durante o julgamento de Pilatos, um criminoso foi solto. Quem foi? Barrabás. Esse lugar era de Barrabás. O lugar que Cristo foi crucificado, reservado para Barrabás, que era assassino, rebelde, arruaceiro, o pior lugar. Esse lugar foi o lugar que nosso Senhor foi crucificado. Aquele que nunca cometeu pecado, meus irmãos, em quem não havia culpa alguma, foi contado como o pior de todos os criminosos, cumprindo assim a profecia de Isaías, que diz: porque derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Isaías 53, 12. O servo sofredor foi considerado o pior dos criminosos para que nós aqui, miseráveis pecadores e dignos de condenação eterna, fôssemos contados como justos diante de Deus. Que nós possamos olhar para essa pregação, olhar para essa passagem, olhar para a obra de Jesus e ver quão maravilhosa é essa obra. Quão tamanha é a graça do nosso Senhor. Mas que nós possamos refletir também quão abomináveis são os meus e os teus pecados, a ponto de crucificar o nosso Salvador. E que possamos ver também quão grande é o amor de Deus pelos seus filhos. Amém? E onde estávamos na crucificação? Aplicando para as nossas vidas. Cristo foi crucificado pelo meu e pelo teu pecado. As nossas transgressões, a nossa maldade, a nossa infidelidade, a nossa incredulidade, a nossa rebeldia contra Deus estava sobre os ombros daquele que morreu na cruz por mim e por você. Onde nós estávamos na crucificação? Nós éramos os zombadores. Antes de sermos alcançados por Deus, nós ouvíamos o Evangelho, ignoramos e rejeitamos e zombamos da cruz. Por vezes, alguns de nós também poderíamos ser os soldados romanos. Antes de nós sermos regenerados, nós pensávamos: o que será que esse Jesus tem para me dar? Como os romanos dividiram as suas vestes. De que vantagem eu tenho de me converter? O que eu ganho se eu for se eu aceitar Jesus? O que essa igreja vai me proporcionar? O que eu ganho com isso? Nós pensamos assim. Mas nós éramos também os ladrões. Nós que deveríamos e merecíamos ser crucificados pelos nossos pecados e transgressões. Nós que éramos inimigos de Deus, deveríamos ser condenados e mortos. Nós que éramos miseráveis pecadores, merecedores de castigo e punição, de sermos espancados e cuspidos. Nós que pecamos contra Deus, que zombamos de Jesus com os nossos pecados, merecíamos a morte eterna. Nós merecíamos estar no lugar de Cristo. Nós merecíamos ser crucificados e mortos. Mas aprove a Deus, o Deus soberano, nos salvar por tão grande e maravilhoso sacrifício, substituindo Jesus, colocando Jesus no meu e no teu lugar na cruz do Calvário. Pela sua graça e misericórdia, nós fomos alcançados e justificados por meio dessa obra de Jesus na cruz do Calvário. Quis Deus, soberano e todo-poderoso, que Jesus levasse sobre si os nossos pecados, as nossas dores,
e pelo seu sacrifício perfeito nós fôssemos perdoados e sarados dos nossos pecados. Sabendo que Cristo se sacrificou por você, que Jesus levou sobre si as suas dores, o que você tem sacrificado por Ele? O que nós temos feito em resposta a tão impressionante demonstração de amor? Como temos retribuído? Nós precisamos entender, meus irmãos, que a cruz ela não significa o fim do ministério de Jesus. A cruz, ela não simboliza a morte de Jesus. Ela não simboliza também a derrota de Jesus. A cruz, pelo contrário, é o símbolo da vitória de Jesus, do servo sofredor. É o lugar de triunfo. A cruz é o lugar de graça. É um lugar de perdão. E é um lugar de amor. Por isso, não existe cristianismo sem cruz. Todos aqueles que querem seguir a Cristo são chamados, assim como Simão Cirineu, a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe pregação sem Cristo crucificado. Não existe. Não é pregação. Não é sermão. É qualquer outra coisa, menos uma pregação do evangelho. O evangelho aponta para a cruz de Cristo. Amém? E a mensagem da cruz, meus irmãos, ela continua sendo poder para a salvação. Assim como foi para Simão Cirineu, que nós vimos, e depois para sua família, Rufo, Alexandre, sua mãe, e mais tarde, um dos ladrões, nós vamos ver também que foi encontrado pela cruz de Cristo. A cruz atrai aqueles que são chamados pela misericórdia de Deus para a vida eterna. Deus tinha todo o direito de nos punir e derramar sobre nós a sua ira, mas pelo sacrifício de Jesus, hoje derrama sobre nós, como diz o Salmo, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Aos filhos de Deus, bondade e misericórdia nos seguem todos os dias. Por isso, nós somos chamados, compreendendo essas coisas, Paulo vai dizer que já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Por isso nós somos chamados a também sermos imitadores de Cristo, parecidos com Cristo, e vivermos de modo digno do seu sacrifício na cruz, por nós, pecadores. Amém? Concluindo, Ryle vai dizer assim, mas por que tudo isso? Por quê? A fim de que nós, que somos miseráveis transgressores, tanto por natureza quanto por prática, fôssemos considerados inocentes. Isso sucedeu a fim de que nós, que não somos dignos de nada, a não ser de condenação, sejamos contados como dignos. Isso aconteceu a fim de que nós, em nossos últimos momentos de vida, mediante a fé em Cristo, tenhamos forte consolação. Todas essas coisas aconteceram a Cristo, a fim de que nós desfrutássemos de uma segurança inabalável. Obrigado, Senhor Jesus, pela graça na cruz. Somos gratos e humilhados por tamanho amor. Louvado seja o Senhor Deus. Amém? Peço que vocês se coloquem de pé. Peço que você reflita a respeito de Cristo. Cristo crucificado. Cristo crucificado no meu e no teu lugar. Cristo crucificado pelos meus e pelos teus pecados, pelas nossas transgressões. Toda a dor, toda a vergonha, todo sofrimento, toda a zombaria, todo o castigo, toda a cusparada, toda a bofetada, tudo
tudo aquilo que nós merecíamos. Sonda o teu coração por meio do Espírito Santo e reflita quem realmente tem sido Cristo para você. Se tem sido aquele que você tem encontrado aqui, na hora do culto, ou se ele tem feito parte verdadeiramente da minha e da tua vida durante todo momento, todo tempo. Como nós temos conduzido as nossas vidas, sabendo que ele deu a sua vida por nós pecadores. Como nós temos visto a Cristo e buscado conhecê-lo e prosseguir em conhecer e, sobretudo, imitá-lo e prosseguir crescendo na graça e no conhecimento daquele que deu a vida por nós pecadores. O que nós temos feito do Cristo crucificado? Senhor, nós nos achegamos a Ti, nos humilhando nessa noite. Porque facilmente nos esquecemos de tão tamanho sacrifício. Temos olhado tanto somente as nossas necessidades, as nossas dores, e esquecemos que o Senhor levou sobre si as nossas dores e transgressões, pagou pelos nossos pecados. Que nós possamos, através do Teu Evangelho, do Santo Espírito, sermos despertados para viver verdadeiramente uma vida cristã que glorifica e exalta a Deus, o único digno de ser louvado e exaltado. Que nós possamos refletir o transformar do Espírito Santo nos nossos corações, na nossa prática diária como cristãos, nas nossas palavras e atitudes, em tudo que façamos para a glória de Deus. Que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, porque nós não somos nada e somos indignos, e Ele nos deu tudo que nós precisamos. Pela sua graça, pela sua bendita e infinita misericórdia, Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos deu um novo coração, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos vestiu, Ele nos justificou, fazendo-se filho e carne, nos substituiu, pagou o preço do pecado nos nossos lugares. E Ele sofreu para que nós pudéssemos adentrar a glória eterna com o Senhor. Meu convite para você, meu irmão, minha irmã, para nós todos, é que possamos refletir diariamente a respeito de Cristo e o sacrifício na cruz do Calvário. E façamos de tudo para sermos dignos de tamanho sacrifício, de tamanho amor nas nossas vidas. Que as outras coisas sejam secundárias. As nossas preocupações, as nossas conversas, que sejam secundárias e que possamos ter diariamente a prática do Evangelho da cruz nas nossas vidas. Somos chamados para isso. Somos chamados para negarmos a nós mesmos, carregarmos a cruz assim como o Cirineu fez, seguir a Jesus, buscar as coisas do alto em primeiro lugar, buscar ao Senhor, buscar a sua face, a sua vontade e nos regozijarmos, nos contentarmos na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Você quer algo melhor do que bom, perfeito e agradável? Existe algo melhor que isso? Não existe. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Tudo o que acontece, todas as coisas, são boas, perfeitas e agradáveis. Embora às vezes pareçam ruins, nós também sabemos que todas essas coisas cooperam para que sejamos transformados à imagem de Cristo. Tudo que o Senhor faz é bom. Que possamos viver para a glória do Senhor. Amém?